dentro do artigo eu falo sobre esse mapa internacional do mundo ao milionésimo, que responde, né, ou tenta responder às condições daquela geopolítica do capitalismo do começo do século XX, né, da transição do século XIX para o século XX. E aí eu tento trazer, né, tento fazer depois, dentro do artigo, uma discussão, né, relacionando com as mudanças do capitalismo, né, contemporâneo, né, essas mudanças provocadas por essas novas tecnologias de informação, né, pelas tecnologias aí, ligadas principalmente à internet, né, e de certa maneira eu me encontrei, né, com uma autora, para eu conseguir tentar ter um norte para fazer essa reflexão, eu me encontrei com uma autora chamada Shoshana Zuboff, né, e recentemente editaram aqui no Brasil, em língua portuguesa, o livro dela, né, que é A Era do Capitalismo de Vigilância. Né? Na verdade, eu me encontrei com ela na época do doutorado, ainda em muito dos livros e artigos que ela tinha em inglês, né? Ainda não tinha chegado, né? As traduções, agora pelo menos chegou a tradução desse recente livro dela, em que ela vai discutir justamente isso, né? Como essas empresas do Vale do Silício, né, como o Google, a Apple, o Facebook, enfim, né, elas vão redefinir, né, elas vão definir novos padrões de acumulação, vão definir novos padrões de valorização do capital, né, num sentido em que agora eu tenho uma extração de uma mais-valia comportamental, né? Então, de certa maneira, ela propõe que nós temos agora um processo em que a cada vez que a gente faz uma pesquisa ali no Google ou usa o Google Maps, né, para fazer ali a rota, enfim, uma série de informações são extraídas, né? E essas informações, de certa maneira, alimentam os algoritmos, né? Alimentam ali os bancos de dados, o Big Data dessas grandes empresas, e, de certa maneira, o que elas vão fazer com essa informação ou se vende para terceiros, né? Ou se utiliza dessa informação, inclusive para provocar certos comportamentos. Então, eu até digo que, na minha tese, eu até faço uma brincadeira que eu digo que enquanto lá no começo do século XX, só nós observávamos o mapa, agora parece que o mapa também está nos observando, né? No sentido em que nos observa e observa cada passo que damos aí, quando, por exemplo, a gente loga lá no Google Maps, enfim, né? E uma série de informações são extraídas. Inclusive, eu recentemente lendo algumas coisas, né? A perspectiva do Uber, né? O Uber hoje é deficitário do ponto de vista da geração de lucros da empresa. Só que ele é deficitário, mas ele extrai muito do que a Shoshana Zuboff chama de mais-valia comportamental dos motoristas, buscando o quê? As informações desses motoristas hoje vão servir para alimentar os algoritmos dos carros autônomos da Uber do futuro. Então se propõe que agora ela está acumulando uma série de informações que vão servir para que a empresa, inclusive, não necessite mais do trabalho humano, o que, de certa maneira, faria com que ela venha a obter taxas de lucro extremamente altas no futuro. E inclusive é por isso que ela tem as ações ainda muito valorizadas na bolsa, né? Porque a expectativa desse lucro futuro em cima dessas informações que são absorvidas ali pelo motorista, que cada vez que ele usa o aplicativo, usa o mapinha lá, né? E calcula as rotas, tudo isso está sendo utilizado, está sendo armazenado enquanto informação nos servidores da Uber, né? Para que isso venha abastecer os carros autômatos do futuro. Né? Então essa discussão para mim foi muito interessante, né? Trazer essa perspectiva aí de uma cartografia digital aí, né? Que tá sendo usada cada vez mais. Agora nem tanto é usada também pelos Estados-nações, mas muito utilizada pelas grandes empresas, né? com esse objetivo de literalmente espionar, né? Espionar e obter dados
da vida das pessoas, né? No caso dos Estados nacionais, você tem o escândalo que foi para os Estados Unidos, o caso Snowden, né? Em que essas grandes empresas também tinham o que se chama na informática, né, de backing door, né, ou portas dos fundos, por onde a NSA conseguia extrair essas informações, né, a partir do Facebook, do Google, e fazer o processo de vigilância, inclusive fazer vigilância de chefes de Estado, né, como aconteceu com a Dilma Rousseff ali em 2011, né, e depois que foi revelado pelo escândalo do Wikileaks ali, do Snowden, né? Então me interessa muito essa cartografia também justamente por isso, né? Num ponto em que essa transformação do capitalismo, essas novas lógicas, né, do capitalismo levam a uma cartografia aí que busca literalmente extrair uma mais-valia aí comportamental das pessoas cada vez que elas utilizam esses aplicativos, né? Então a ideia foi essa, mostrar essa mudança, né? E o quanto a cartografia muda também para atender essas novas lógicas de acumulação. Ok. Hildo, deixa eu, assim, fugindo um pouco, né, talvez, não sei bem mais do próprio artigo, mas pensando aqui a partir, né, disso, né, especulando em torno daquilo que você escreveu, que você está propondo aí e tal. O que nós observamos nesses últimos 50 anos, principalmente depois do final da Segunda Guerra, há uma redefinição extremamente importante do sentido de estrutura produtiva, né? Quer dizer, de um lado, num dado momento, você tem uma espécie de espalhamento, né, das estruturas fabris para outros lugares do mundo. O Brasil, por exemplo, foi um lugar, né, de recepção de uma massa importante de capitais envolvidos, né, com a produção fabril e tudo mais, e que paulatinamente, né, quer dizer, à medida em que se avançava esta relação entre o capital financeiro de uma maneira geral e as estruturas produtivas e a existência dos mercados, quer dizer, essa mediação, né, que envolve o capitalismo contemporâneo, vai se estabelecendo então a necessidade de uma padronização cada vez maior da própria mercadoria, né? Quer dizer, então, assim, eu posso, claro, ter um smartphone, né, como se diz aí, lá na China, que escreve em chinês, que escreve em mandarim. Eu tenho isso em países árabes, que vai escrever com aquele tipo de escrita. Vou aqui na Europa, bom, com esse tipo de escrita que tem aqui no Brasil, e assim sucessivamente. Então, aparentemente, eu tenho uma mesma estrutura do ponto de vista técnico, tecnológico, mas que é capaz de dialogar com a diferencialidade do mundo. Essa mediação que, de alguma forma, a própria tecnologia vai propor, né? Quer dizer, de alguma maneira, talvez um pouco diferente do tipo de colonialismo que se estabeleceu com a invasão da África e coisa desse tipo, ou mesmo com a conquista do que veio a ser chamado de continente americano, coisas assim, ou com a guerra do ópio na China, bom, esse tipo de coisa. Quer dizer, de lá para cá, a grande questão é que chega num determinado momento, um dos debates das Olimpíadas no Brasil foram aquelas mulheres árabes vestindo roupas que protegiam o corpo todo para jogar vôlei de praia e tal. E aí a própria empresa que faz isso coloca claramente, fala assim, bom, nós não estamos aqui para ficar avaliando se o melhor é a Bíblia ou é o Alcorão, isso não importa, né? O que importa é que nós temos um produto, e esse produto, então, ele pode ser usado de uma determinada maneira ou de outra, e se existe alguém que precise desse produto de outra forma, nós vamos fazer de outra forma, porque não está... A grande questão aqui é padronizar o processo geral de produção e consumo
e não necessariamente fazer com que todo mundo fale a mesma língua, tenha a mesma religião e assim sucessivamente. Bom, estou colocando tudo isso justamente porque, de alguma maneira, esta inteligência, não é, que se estabelece no formato de algoritmos, ela está diretamente relacionada, me parece, a esse tipo de coisa, que não é assim, que muda completamente o próprio contexto e o sentido de colônia, de colonização ou de qualquer coisa que o valha, né? Quer dizer, onde o sentido de Estado Nacional, estrutura produtiva, mercado e capital financeiro são mediações completamente diferentes do que estava colocado para a época do mapa milionésimo. Minha leitura, né? Não sei o que você acha, como é que você vê isso, e se teu trabalho sobre o Google Earth, de alguma maneira também apontaria mais ou menos por essas direções, ou sei lá. Fique à vontade, viu? Você não precisa concordar com absolutamente nada, nós estamos aqui para conversar, ok? Sim, é algo que eu também venho de certa maneira refletindo, né, nos últimos tempos aí, com algumas leituras e enfim, né, afinal de contas, qual é o grau, né, de mudança, né, e como essas mediações aí, de que forma elas podem estar se alterando, enfim, né, de certa maneira eu penso muito nessa lógica, né, em que parece, né, que os produtos têm essa flexibilidade, né, essa flexibilidade de adaptação a condições culturais, a condições históricas, sociais, enfim, né, parece que realmente a gente vive um tempo flexível a esse ponto, né, um grau de flexibilização a esse ponto, né? Só que ao mesmo tempo me faz refletir também qual é o grau de influência, né, das redes sociais, qual é o grau de influência da forma como as informações chegam para a gente, né, inclusive para se fazer táticas de antecipação ou de programação de desejos. Né? Não sei se você está entendendo, no sentido em que se esses algoritmos conseguem, de certa maneira, captar tendências, né, até que ponto ele também não provoca uma série de tendências, né? No sentido mais ou menos de discutir a questão das eleições, né? Até que ponto a gente tem a influência lá da Cambridge Analytica, né, nas eleições de 2016 do Trump, em se fazer propaganda específica para captar ali os desejos das pessoas e dar para elas o que elas teoricamente querem, né? Ou Brexit fazer com que elas pensem, o Brexit, e a gente pode também chegar aqui nas eleições do Brasil em 2018. Né? Claro. Então, até que ponto a gente tem aí, se isso é utilizado para eleições, claro, isso é utilizado para venda, né? Isso é utilizado para se imiscuir desejos ali, ou formas de pensar, enfim, né? Que também está ligado aos padrões de consumo, né? Então, eu fico muito nessa linha tênue aí, entre até que ponto há o grau de flexibilização, né, para que os produtos se adaptem e até que ponto se faz com que o desejo das pessoas seja adaptável, né, adaptável a esse processo aí de relação de consumo, de relação com ideologia política, né, enfim, acho que o campo é fértil demais para essa nova lógica a partir dos Big Data, né, do Learning Machine, dos algoritmos, enfim, e me dá muito medo isso. Assim, eu fico tanto quanto apreensivo quando eu penso no que essas grandes empresas, que, como diz o Milton Santos, recuperando uma palestra dele, que ele diz que essas empresas não têm responsabilidade social, não têm responsabilidade moral, né? Enfim, não tem responsabilidade alguma, né, com as lógicas sociais e territoriais ali, historicamente implantadas, né? Enfim, acho que a gente vive um momento aí, talvez, de inflexão,
né? Um momento em que a gente vai aí decidir, afinal de contas, que tipo de padrão de sociedade a gente vai querer, que tipo de relações, né, de sociedade a gente vai querer ter, né? Em um momento em que essas grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício adquirem uma importância enorme, né? E aí a gente pode até discutir mais coisas aqui, discutir a questão do desemprego estrutural, né, que caminhará para isso, por exemplo, na questão do Uber, desenvolver carros autômatos, né, do grau de superexploração do trabalho causado pelos aplicativos, né? Eu acho que a gente tem uma discussão muito séria sobre isso sendo feita no Brasil, de certa maneira, né? Ainda mais em tempos de pandemia, né? Acho que talvez a principal discussão, inclusive, seja essa: até que ponto nós temos aí um grau de exploração do trabalho tremendo em cima de quem trabalha com os aplicativos de entrega, né? De quem trabalha... Inclusive, eu fiquei sabendo que tem aplicativos para aulas particulares, né? Então, professores aí, muitos deles ficaram sem emprego agora na pandemia, né? Eu ouço casos aí de muitos colegas que davam aula em universidades particulares e que simplesmente foram sumariamente demitidos, né? Um caso ainda que me deixou mais pasmo ainda, um professor que que tinha aulas gravadas faleceu, né? E a universidade continuou colocando as aulas gravadas dele. Reproduzindo as aulas do falecido, é verdade. Reproduzindo as aulas dele para os alunos, inclusive alguns alunos se surpreendendo. Nossa, estou tendo aula com um professor que já morreu, né? Num processo que a gente tem aí o trabalho morto do morto, né? Com perdão do trocadilho, né? Mas é isso. É verdade. Né? Então, são essas questões aí que, inclusive, ultrapassam um pouco essas reflexões que eu fiz sobre, né, o Google Earth, né, o Google Maps ali. Eu acho que é só uma fração do que é esse contexto geral aí de novas relações aí de trabalho, né, novas relações de exploração, né, de antecipação do valor, enfim, de obtenção de mais-valia. Acho que a gente tem uma tarefa aí muito interessante para os próximos anos aí, em termos de estudo e de prática também, né, para combater esses processos deletérios aí. Mas, eu assim, queria, assim, só na forma mais de crônica, assim, mais, né? Assim, é claro que essas empresas, e nós estamos falando das empresas do Vale do Silício, elas não têm absolutamente nenhum tipo de compromisso moral, ético, né? Porque teria, né? De qualquer maneira, a grande questão é que nenhuma empresa do capitalismo, ou das grandes empresas que formaram o capitalismo mundial, já tiveram qualquer tipo de compromisso ético, moral, ou qualquer coisa parecida. Quer dizer, estava até vendo aqui, discutindo um trecho do Capital do Marx, e ele fazendo a descrição da necessidade de determinadas mineradoras, né, nas minas de carvão ali e tal, de amarrar junto a homens, mulheres nuas, para que elas entrassem dentro, né, dentro daqueles túneis. E, bom, qual é a moralidade disso, né? Você colocar crianças de 8, 10 anos, você colocar crianças que pareciam ter 13 anos, né, para poder trabalhar 12 horas, ela simplesmente, assim, coloca no jornal: estamos contratando crianças que pareçam ter 13 anos. O Marx está contando isso no século XIX. Ninguém está falando da moralidade. Essa moralidade das empresas do Vale do Silício, ou seja elas quais forem, isso não está em questão, né, do ponto de vista do capitalismo. Acho que o nosso dilema é outro. O nosso dilema é como é que a gente faz para que este ajuste entre o discurso e o entendimento que a gente tem do que é a humanidade e a humanidade, de fato, eles comecem a se aproximar. E essas empresas, elas não estão aí para nos permitir isso, né? Assim, a não ser que a gente saiba como utilizá-las e a gente se organize politicamente para isso. Isso é uma dimensão que está colocada, bom, eu acho que quando começou a se juntar índio por aqui para virar escravo ou trazer, bom, que
atualidade tem isso, né? Quer dizer, quem são essas pessoas, né? Não tem muita diferença, eu acho que não tem muita diferença. São milhões de pessoas que foram mortas. Você pega aquelas minas de Potosí, nossa, o que foi aquilo? Né? Quer dizer, assim, é de deixar a Segunda Guerra Mundial como um truque. Né? Então, assim, essa matança generalizada no Brasil provocada por este tipo de gestão, né, que está sendo colocado no Brasil hoje, o que é isso? Né? Quer dizer, qual é a moralidade disso? Quer dizer, e a nossa incapacidade política de resistir, de determinar caminhos, de pautar os caminhos. Bom, precisamos avançar, né? Muito. A gente tem um caminho, realmente, um percurso muito grande. Hildo, eu queria, assim, para a gente ir mais ou menos fechando aqui o teu trabalho, se você puder, você deixar um pouco mais claro para a gente o porquê que você está chamando essas cartografias, tanto uma do milionésimo quanto a outra do Google Earth, como um processo de redefinição dos centros e de redefinição e de redesenho, você chama, não de redefinição, mas de redesenho das periferias. Explica um pouco melhor para a gente qual é a ideia que está por trás dessa proposição que você vai discutir lá no final do seu artigo, né? Bom, a ideia em termos dessa discussão entre redefinição de centros e redesenho de periferias, né, tem muito a ver com esse processo histórico, né, em que, de certa maneira, desde ali do projeto da carta do mapa do mundo, do mapa internacional do mundo ao milionésimo, né, nós temos ali um processo, como eu já coloquei, em que as grandes nações imperialistas, né, participam, né, desse movimento de se redesenhar as áreas coloniais, né, de se atribuir ali os traços de fronteira das áreas coloniais, né, e de certa maneira, na medida em que fazem isso, eu também tenho alguns novos arranjos políticos e novos arranjos de poder entre as centralidades, né? Então você tem ali as disputas constantes entre França e Inglaterra, depois Estados Unidos saindo do projeto, né? Momentos em que a gente tem ali muitos embates, né? Em que a gente tem muitas novas perspectivas ali de como trabalhar com essa noção aí de representatividade dos mapas ou daqueles mapas ali para o processo de redefinição das fronteiras nas periferias, né? Então tem aí esse embate, né? Em que nesse movimento histórico aí os Estados Unidos suplantam, né, a Inglaterra, né, como nova grande potência, né? Tem algo, inclusive, que eu não coloquei no artigo e também acabou entrando muito rapidamente na tese, né? Que é, inclusive, a disputa de Guerra Fria depois, né? Enquanto a ONU tenta conduzir, principalmente a partir dos Estados Unidos também, né? Enquanto grande influente ali dentro do mundo ocidental, dentro da ONU, no processo da Carta do Mundo, que tentou ser encampada pela ONU, a União Soviética não participa, né? Porque secretamente a União Soviética estava já mapeando o mundo inteiro. Tem até um livro que eu recomendo, né, que ele está em inglês, infelizmente não foi ainda publicado em português, que é o Red Atlas, né? Que é o mapa vermelho, o Atlas vermelho, ou o subtítulo é Como a União Soviética secretamente mapeou o mundo inteiro, né? 2 pesquisadores, eles foram atrás de vários arquivos pelo mundo e descobriram vários mapas, alguns ao milionésimo, né? Outros em escala ainda menor, um para 250 mil, né? Feitos pela União Soviética. E detalhe, não foram feitos por observações de satélite, foram feitos por espiões em solo, né? E que se produzia mapas
com tal grau de descrição que inclusive se descrevia quais eram as salas que tinha determinado prédio em Nova York, sei lá, que era um prédio fundamental ali para o governo norte-americano, né? Então, infraestruturas também todas mapeadas, né? E tudo sendo feito em solo por espiões, né? Algo assim, um trabalho assim hercúleo, né? E o que dá ainda mais um tempero para essa história, na década de 90, com o fim da União Soviética, né, esses mapas eles são usados por empresas de incorporação imobiliária, né, para fazer alguns planejamento de algumas áreas para se incorporar projetos ali de construção de infraestrutura, de construção de edifícios, enfim, porque os mapas eram tão bons, né, que superavam, inclusive, o que se tinha já de primeiras imagens de satélite ali naquele período da década de 90. Né? Então, o espólio aí da União Soviética sendo usado para o processo de reprodução das lógicas capitalistas ali de produção do espaço em algumas cidades pelo mundo, né, a partir desses mapas. Enfim, e aí a partir daí que eu faço então um pouco essa discussão da maneira com que centros e periferias, né, se reafirmam, se redesenham por intermédio da produção dessas produções cartográficas, né? Eu tento fazer essa lógica aí, chega até o Google Earth, né, onde as grandes empresas de tecnologia estão por trás, né, desses processos, e países como os Estados Unidos usam as portas abertas por essas empresas para se utilizar dessas informações para espionar, né, ou para fazer o processo de espionagem a partir dos seus interesses geopolíticos aí pelo mundo. Né? Só lembrando, citando aqui novamente, não por acaso a gente teve aí a espionagem dentro do Brasil, né, dentro da nossa chefe de Estado à época, Dilma Rousseff, ou com os seus ministros, e um dos interesses maiores era espionagem em cima do que se discutia sobre a Petrobras. Né? Bom, 2011, isso foi em 2011. Para quem não sabe, a Operação Lava Jato começa em 2014, então a partir daí já dá para fazer algumas relações aí que alguns consideram teoria da conspiração, mas né, não creio que uma operação que teve auxílio do secretário de Estado, da Secretaria de Estado dos Estados Unidos, né, seja assim tão absurdo pensar em algumas dessas relações. Né? Então, os interesses eram muito intensos em termos geopolíticos, ainda mais de uma Petrobras que estava iniciando seus trabalhos de exploração de águas muito profundas de petróleo, né? Os interesses em cima do pré-sal também e tudo mais. Né? Então, os mapas eles acabam se inserindo nesses processos aí, como um mediador aí desses processos aí de redefinição dos centros e redesenho de periferias no mundo ao longo aí do século XX, século XXI, que foi o período que eu acabei estudando aí para se fazer esse artigo. Muito bem, Rio. Muitíssimo obrigado. Obrigado pela sua paciência aqui, né, de ficar escutando as minhas longas perguntas e de participar dessa nossa conversa, viu? Espero que já na próxima semana nossa conversa já esteja no ar, aí, já esteja na internet, mas eu aviso você, né, assim que a gente for publicar, mas eu imagino que na próxima segunda-feira já teremos isso já publicado. E, bom, o que eu posso dizer, né? Muito obrigado pela sua disponibilidade, viu? Assim, o que você precisar da gente, se algum dia essa pandemia acabar e você estiver por aqui, eu posso dizer para você que o vinho nacional aqui é maravilhoso. Opa! Né? E assim, a gente está sempre à disposição no que a gente puder ajudar, no que a gente puder conversar, né? O que você precisar aí, nós estamos por aqui, tá bom? Se for possível. Né? E, querido, então, um abraço para você, se cuide, né? Assim, obrigado. E as coisas estão, não tem nem o que dizer, nem tem como adjetivar
a calamidade toda, né? E, bom, um grande abraço a você, a sua família, né? E a todo mundo aí. Se você encontrar com o Manuel, fala que estamos mandando abraços fortes, né? E esperando ele por aqui. Pode deixar. Deixa eu aproveitar e fazer um convite, né? Nosso grupo lá, ele tá com uma parceria com a TV Comuna do YouTube, que é do Urbano, lá da PUC, né? O professor Urbano. E aí a gente estava pensando numa mesa para discutir justamente cartografia e capitalismo, né? E aí eu queria ver se a gente consegue fazer, e aí eu queria convidar também a Catuta. Que ótimo. Sim, figura interessantíssima. Sim. Foi minha professora lá na UEL, tem uma relação de amizade muito grande com ela também. Eu tive várias vezes em Londrina, né? E na época a sim. de Catuta e tal. Uhum. Assisti algumas das suas falas lá. Isso é vida. E aí, tentar ver se a gente consegue marcar um dia. Será um grande prazer. Fazer em formato de live ali e tal. Uhum. Não, será um grande prazer. Já está aceitado por o máximo que pode acontecer e a gente talvez tenha que ajustar algum horário, alguma coisa, né? Por causa dos cursos ou coisas assim, mas assim, já está aceito, já está tudo ok. Marca com ela e, bom, é só me contar para eu colocar na agenda, tá bom? Beleza. Estamos aqui. Então, ok. Um abraço, então. Obrigadão, viu? Obrigadão. Até mais. Valeu, Douglas. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.